Olá, admirados por Deus, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Como vocês sabem, meu nome é Danilo Milaker e você está no canal Milaker. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora, vai! Ative o sininho das notificações e me siga lá no Instagram. Lá nós vamos ter uma interatividade e nós vamos poder compartilhar a nossa vida junto. Estou colocando os últimos 2 vídeos aqui para que você possa dar um confere depois que você assistir até o final esse. E eu fui me infiltrando nas igrejas. E aí eu coloquei o meu nome de seminarista, né, como um pregador eloquente do evangelho, conhecedor da Bíblia. Fui treinado para isso e fui em inúmeras igrejas, preguei em inúmeras igrejas, porém sendo um satanista de alto grau. Bom, o tempo passou um pouquinho mais, o mesmo diabo que dá, o mesmo diabo que oferece, ele começa a cobrar. Enfim, eu me recordo uma certa vez que eu fui para uma igreja, uma determinada igreja, numa cidade, e eu seria o pregador da noite, e eu sentei no púlpito assim da igreja, e um pastor ficou olhando para mim incomodado. Ele ficou olhando, e chegou a minha hora de ministrar, e o diabo soprou no meu ouvido. Esse pastor percebeu que tem algo em você diferente. Só que fica tranquilo que esse camarada aí, esse pastor, ele tem o pecado da pornografia. E se ele tentar parar você, eu vou manifestar dele. E aí você revela a ele que ele tem o pecado da pornografia. E dito e feito, irmãos, eu peguei o microfone para começar a fazer uma leitura, e esse pastor levantou e enfiou o dedo na minha cara e falou, cala! Em nome de Jesus, cala. E eu, em nome de Jesus, cala você. Você tem o pecado da pornografia. O pastor caiu duro no chão. A igreja vibrou e, enfim, manifestou o demônio no pastor. Nós oramos ali. Olha só que coisa louca. É louco até para mim. Nós oramos ali, tiraram o pastor e eu continuei o culto pregando. Preguei 40 minutos e depois fui embora para minha casa. Isso é um dos exemplos que eu estou contando para os irmãos quando eu era satanista infiltrado. E diversas instituições religiosas, quando eu ia pregar, manifestar, a irmã ali, cheia de Deus, levantava, mas ela tinha pecado escondido. Quando ela via falar alguma coisa para mim, o diabo falava para mim, olha, essa irmã aí, ó, ela faz isso. Ela não tem poder contra você. E ali a gente brigava, era um duelo de altares, e sempre quando o cristão não é verdadeiro, ele cai diante de Satanás, ele se quebra. E aí a bagunça na casa, os filhos não querem ir para a igreja, os filhos não respeitam os pais, por quê? Não tem Deus lá, não há Deus, há tudo menos Deus. Então o diabo sabe disso. Então a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, mas se a gente dá brecha, ele entra. E na maioria dos casos, os cristãos, infelizmente, quando a Bíblia diz os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, ela está sendo clara e objetiva. Os cristãos não são prudentes, eles falham. É por isso que o sangue de Jesus tem que ali estar justificando o cristão todos os dias. Por quê? Porque eles não respeitam a autoridade divina. Nós, quando eu era satanista, o diabo falava algo para mim, era batata, eu tinha que respeitar. E hoje, como cristão, eu sou obrigado, eu sou escravo de Cristo. A Bíblia diz isso, você é escravo, porém um escravo livre. Mas eu preciso obedecer às Escrituras. E esse é o mal do cristão, ele não obedece às Escrituras. E aí, quando há algo de espiritual, ele sempre é quebrado. Bom, isso são algumas histórias, são alguns detalhezinhos. Eu vou escrever tudo e muito mais no meu livro que eu estou escrevendo. O nome do livro é Antes que o Sonho Acabasse, o amor de Deus me alcançou. Mas enfim, vamos continuar.
Dos meus 20 para os meus 23 anos, como eu disse para os irmãos, eu cresci em berço evangélico. Cresci. E a palavra de Deus, depois que ela é conhecida pelo homem, ela fica queimando. E eu, depois de me envolver com espiritismo, com diversas religiões, me envolver com maçonaria, com satanismo, essa palavra, essa presença de Cristo ainda habitava em mim, porque o sacrifício de cruz, ela é válida para o mais vil pecador. E essa cruz ainda estava estendida para mim, mesmo eu sendo o mais vil pecador. E eu comecei, obviamente, relembrar da minha vida, do que minha mãe falava, do que eu ouvia. Eu tinha que viver longe deles, para que eles não fossem atingidos pelos espíritos malignos que habitavam em mim. Quando nós pensamos que estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Eu tenho certeza que na noite de hoje ficou claro que não há nada, nem ninguém capaz de parar a vontade de Deus. Você que está ouvindo agora essa mensagem, esse momento, saiba que você pode ter ido nas mais profundas câmaras satânicas. Você maçom, você satanista, você espírita, você... o que você